Brasil e atual diretora de educação. E junto comigo, no apoio desse evento, está a Márcia Leite, que também é voluntária da diretoria de educação já há uns 3 anos. Bem-vindos a mais essa sessão da International Coach Week 2025, que é a maior celebração de coach profissional com mais de 1.000 eventos no mundo inteiro, em mais de 20 idiomas, que estão acontecendo simultaneamente entre os dias 12 e 18 de maio. Isso é realmente um feito, né? E esse ano o evento é ainda mais especial, porque comemora os 30 anos da ICF no mundo. E a ICF, para quem não sabe, é a maior associação global de coaching presente em mais de 40 países e 60 mil pessoas ao redor do mundo. E é claro que o Brasil não poderia estar de fora do International Coach Week 2025, por isso a gente preparou uma programação em português ou com tradução simultânea, com muito carinho para vocês. E para isso a gente precisa agradecer o apoio dos nossos patrocinadores, Ouro, que é o Stream.io, a Next Global, e Prata, que é a LHH. Ainda dá tempo de se inscrever em outros eventos através do link que a Márcia está colocando agora no chat, junto com os links das nossas redes sociais, onde a gente fala dos eventos, então é interessante seguir a gente lá também. Avisos importantes. O evento de hoje está sendo gravado e vai ser disponibilizado no YouTube da ICF em algumas semanas, tá? Tem muita gente perguntando isso e é isso que vai acontecer. Não é permitido o uso de robôs ou inteligência artificial para gravação ou transcrição dessa sessão. E você pode solicitar o seu certificado de participação fornecido pela ICF Global, preenchendo o formulário que vai ser disponibilizado no chat também agora pela Márcia. Nesse formulário, você vai ser convidado a avaliar o evento, que para a gente é super importante, até para a gente organizar o evento do ano que vem, deixar o seu depoimento e, se você se sentir confortável e tiver coragem, gravar um vídeo sobre a sua experiência com a SW. E antes da gente começar a nossa palestra, eu queria fazer um convite muito importante, muitos de vocês aqui já ouviram, mas eu vou reforçar. Durante a International Coach Week, a gente está lançando o programa de coaching pro bono International Coach Week 2025, que é uma parceria do Comitê de Responsabilidade Social da SF Brasil com a Ensina Brasil. A Ensina Brasil desenvolve lideranças que atuam como professores em escolas públicas de comunidades vulneráveis, preparando para liderar mudanças em diversos setores. Então, se você tem no coração essa vontade, né, de trazer um impacto social para o nosso país através do coaching, você pode se inscrever para participar desse programa. O link está no chat. Bom, vamos começar o evento então, né? O evento de hoje tem 1 hora de duração, contando com esses minutos iniciais que a gente já usou, e por isso a gente está pedindo para as perguntas serem colocadas no chat para serem respondidas no final do evento. E aí eu tenho imenso prazer de apresentar para vocês a Fabiana Mello. A Fabiana é coach PCC, formada pelo Instituto EcoSocial, aconselhadora biográfica e multiplicadora do Sistema B Brasil. É mestre em Engenharia de Software pela IPT-USP, com MBA pela FGV e extensão Stanford, além de pós-graduação em Mindfulness Funcional. Com passagem por empresas como Banco Santander e BBA, participou de programas como Search Inside Yourself, do Google, Fundação Dom Cabral e Easy Business School, unindo sólida formação técnica com uma abordagem humana e transformadora. Fabiana, o palco da International Coach Week é seu. Obrigada, Cris. Boa tarde a todos vocês que puderam participar com a gente desse encontro ao vivo. Estou bem feliz de ver umas carinhas conhecidas aqui. Estou vendo o Domingo ali de câmera aberta. A Camila, a gente teve a oportunidade de fazer a supervisão em coaching em pares, né, há um tempo atrás. Queria dizer que é uma honra estar aqui. Essa semana é muito especial, como a Cris comentou, né? Então, fazer parte disso é uma honra muito grande para mim. E o tema que eu trouxe para compartilhar ainda me é tão especial quanto a oportunidade de estar aqui, né? Então, espero poder contribuir, inspirar e, de alguma forma, plantar uma sementinha aqui com relação a esse conteúdo que a gente vai ver juntos hoje. Eu vou compartilhar minha tela para a gente poder... Vocês estão vendo já?
Sim, boa. Então, o nosso tema é potência interna, impacto global. Eu vou falar sobre essa sopa de letrinhas, né, ODS e DGs, e como isso pode contribuir com o nosso caminho como coaches que transformam, né, e geram impacto, apoiando o desenvolvimento de outras pessoas. E vamos começar falando sobre o que é ODS. Se vocês puderem usar o joinha do Zoom, quem já ouviu falar de ODS, já viu essa imagem, já tem algum contato, usa o joinha do Zoom que dá para a gente ter um termômetro aqui. Então, esses objetivos de desenvolvimento sustentável, eles são um apelo global, né, a nossa ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima e, acima de tudo, garantir que as pessoas em todos os lugares, do planeta possam desfrutar de paz e prosperidade. Esses são objetivos, propostos pelas Nações Unidas, né? E fazem parte do que é uma agenda proposta para 2030. Eu vou compartilhar com vocês logo na sequência uma breve história, mas de cara, né, quando a gente olha para esses objetivos e vê a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades, a igualdade de gênero, e olha para a nossa realidade hoje, alguns desses objetivos ainda nos parecem bastante distantes, né? A gente está em 2025, 2030 está logo ali, né? Mas isso vem já de algum tempo atrás. Então, lá em 92 houve uma conferência no Rio de Janeiro, inclusive onde a Márcia está, né, Márcia? Acho que foi a primeira grande conferência das Nações Unidas que falava sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. E já nesse encontro, então, foram surgindo, né, esse impulso de, bem, a gente está usufruindo, né, dos recursos, mas onde a gente vai chegar, né, com esse crescimento? Pensando em meio ambiente, né, e na sustentabilidade do planeta. As desigualdades cada vez mais se acentuando, né? E então, a partir dessa pauta, lá nos anos 2000, foram definidos o que eles chamaram de Objetivos do Milênio. Eram 8 metas globais e tinham esse foco na redução da pobreza extrema, né? E, e também tinham a intenção de promover educação, saúde e igualdade. E lá em 2000, eles estabeleceram metas para 2015. Já passou, né, gente? Já fazem 10 anos. É interessante comentar que esses objetivos do milênio, eles foram, estabelecidos para os países desenvolvidos. Então, não todas as organizações que faziam parte das Nações Unidas estavam envolvidas com os objetivos do milênio. Lá em 2012, a gente teve a Conferência Rio+20, e, bom, 2015 já estava chegando e foi reconhecida ali a necessidade de estabelecer metas que fossem mais amplas e que fossem integradas, né? Deixar de ter esse olhar dos países em desenvolvimento contribuindo com outras nações, né? Mas que todos pudessem se engajar nessa agenda. E foi em 2015 que se lançou, então, a Agenda 2030, com esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que envolve hoje 193 países, né, incluindo o Brasil, e esses 17 objetivos, eles se desdobram em 169 metas. E essas metas envolvem governo, sociedade civil, setor privado. Então, a construção desses objetivos de desenvolvimento sustentável, assim como as metas, foi realizada de maneira colaborativa, e não mais como algo imposto pelas Nações Unidas, né? Lá, aqueles objetivos de desenvolvimento do milênio, participaram ali da definição especialistas, né, e pessoas que atuavam nas Nações Unidas.
Já a Agenda 2030 não, foi um movimento de construção colaborativa, né? E eu não sei para vocês, né, quando olham para esse tema, mas eu, há anos atrás, olhava para esses objetivos de desenvolvimento sustentável e pensava que era alguma coisa que o governo ia olhar para isso, né, ia ser resolvido através de políticas públicas, e que não tinha muita conexão com o meu trabalho, né, ou com o que eu fazia no meu dia a dia. E à medida que eu fui me aproximando, né, cada vez mais desse movimento e do próprio Sistema B no Brasil, para quem não conhece o Sistema B, eu também deixo aí como um convite, né, se aproximar desse movimento. O Sistema B, de maneira bem resumida, é um movimento que surgiu nos Estados Unidos e as organizações que fazem parte do Sistema B, ou que são certificadas B, são organizações que assumem um compromisso, inclusive estatutário, com relação ao impacto que elas geram, né, do ponto de vista social, econômico e ambiental. E à medida que eu fui me aproximando desse movimento, eu fui compreendendo que sim, a minha atuação individual contribui para esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? E aí eu queria trazer para vocês aqui no nosso próximo slide os 17 objetivos. E quando a gente olha para eles, talvez esteja, eu não sei se a Márcia pode colocar no chat o link para o Menti. Talvez lá no Menti dê para visualizar um pouquinho melhor, porque aqui está um pouco reduzida a imagem. Quando a gente olha para esses 17 objetivos, talvez tenha algum que fale mais com você, né? Então, se eu te fizesse a seguinte pergunta: se você pudesse resolver qualquer problema do mundo, pensando que essas são as 17 necessidades para que o planeta se torne sustentável e que as pessoas vivam em paz e prósperas, que problema você resolveria entre os 17? Acessem lá o link. E enquanto vocês vão acessando, eu queria aproveitar aqui esse momentinho para perguntar para a Cris. Cris, como coach, o que te move hoje? O que te impulsiona a atuar como coach? Você falou que ia me fazer essa pergunta e eu não parei muito para pensar nela, mas eu tenho uma frase que eu digo para mim mesma, que é meio um mantra meu, que é: eu estou aqui para tornar a humanidade mais humana, porque eu Uhum, converso com as pessoas e elas estão numa competição e numa ganância e numa ambição, e eu acho que a gente está vendo isso acontecer agora ainda mais claramente, trazer um pouco da humanidade no sentido de todo mundo colaborando com todo mundo e não competindo para ver quem é o, como dizia a Lucilena Galvão da Nova Acrópole, é muito bom quando está todo mundo no primeiro lugar do pódio, onde para eu ganhar não precisa um outro perder, né? Mais ou menos uhum. por aí. E, e Cris, quando você pensa nisso, né, nesse, quando você tem essa intenção, esse propósito com relação ao seu trabalho, e olha para esses 17 objetivos, tem algum deles que você acha que conversa? Tenho 16: paz, justiça e instituições fortes. Boa, É que esse. massa, Cris. Então, um pouco é isso, né? É, a nossa causa, se a gente. Eu estudo bastante antroposofia, e o Rudolf Steiner, quando ele olha para a questão social, ele traz uma imagem que me toca muito e que movimenta, né, o meu trabalho hoje como coaching, que é, no social, as nossas capacidades, elas servem necessidades de outros, né? Então, para eu estar aqui hoje, alguém produziu essa camisa, né, para eu poder usar, eu estou usando o computador, eu estou com uma série de coisas aqui ao meu redor, que outros produziram para atender uma necessidade que é minha, né?
E através do meu trabalho eu atendo necessidades de outros. E é essa troca no social, que a partir desse propósito, né, dessa verdadeira intenção, daquilo que são nossos dons, talentos, é que a gente pode criar esse ambiente em que esses 17 ODSs podem de fato virar uma realidade, né? E então, quando a gente reflete sobre o nosso propósito e olha para os 17, a gente consegue gerar conexão entre nosso propósito pessoal pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque eles representam as necessidades do mundo, né? Então, eu vi aqui que, eu não sei se está atualizando aqui minha telinha do Menti, vou voltar. A gente tem 8 pessoas participantes, né? Então, aqui na turma, a gente tem 2 pessoas ali com boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, também tem erradicação da pobreza, fome zero, emprego digno e crescimento econômico, igualdade de gênero. Muito legal. São muitas causas, que nos tocam, né? Na realidade. Então, quando a gente olha para os 17 objetivos, a gente poderia também criar uma outra imagem deles divididos em diferentes grupos. Eu gostei bastante da forma como essa divisão é proposta, né? Então, a gente tem objetivos que falam sobre a realidade do planeta, né? Pensando na biosfera, então, a vida na aquática, né? E outras, a água, né? Objetivos que falam sobre a Terra, né? Sobre o planeta. Mas a gente tem um outro nível de objetivos que está totalmente concentrado no social, né? Na sociedade, no como a gente se relaciona, como a gente interage uns com os outros. E existe um outro nível ali que fala da economia. E também a partir dessa imagem que eu trouxe para vocês da trimembração social proposta na antroposofia, a economia é esse lugar em que eu ofereço minhas capacidades e resolvo necessidades do outro, não é verdade? Então, existe aí essa possibilidade da troca entre o meu talento, né, e essa necessidade do outro ser atendida através do âmbito econômico. Então, no final, a gente poderia pensar que sociedade e economia estão muito relacionadas a como a gente se relaciona no dia a dia, né? E esses objetivos, de certa maneira, eles vão impactar a biosfera, né? Essa nossa casa. Então, a forma como a gente se relaciona e vive em sociedade impactam os demais objetivos, né? Então, no fundo, tudo está relacionado, né? E aí, se a gente pensa em nós e no nosso papel como coaches, a gente pode usar esses objetivos de desenvolvimento sustentável de diferentes maneiras, né? Então, acho que a primeira delas é a partir dessa geração de consciência sobre a conexão entre a nossa atividade e a contribuição que a nossa atividade gera para algum desses objetivos, né? E aí a gente passa a se sentir também parte desse grande movimento global, né? E não isolados dele, né? Então, na prática, a gente pode utilizar os ODSs como um recurso reflexivo, pensando no coaching, né? Como uma possibilidade de ampliação de consciência. Então, a gente fez aqui só uma pequena experimentação, né, sobre o que te move, a conexão com esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas muitos de nós, nos nossos processos de coaching, se deparam com coaches que estão buscando esse significado com relação à carreira, né? Repensar o seu propósito. E por que não a gente fazer essa reflexão a partir desse ponto de vista, né? Ou propor essa reflexão a partir desse ponto de vista.
A gente também pode pensar nesses ODSs como ponte entre nossos valores pessoais e o propósito, né? A gente também pode pensar nos ODSs como forma de dar sentido para o nosso trabalho, ampliar o impacto, né, daquilo que a gente já realiza. Então, vamos pensar em uma pessoa gestora em uma organização que tem a possibilidade de trabalhar, por exemplo, eh, igualdade de gênero, né? Quando eu estou trabalhando ali, vamos imaginar, conduzindo um programa de eh, formação de liderança feminina, eu estou contribuindo com um dos ODSs, que fala justamente da igualdade de gênero, né? Então, a gente pode fazer essa conexão entre o nosso trabalho, né, ou dar sentido para o nosso trabalho a partir de algo maior. Eu não sei se vocês, é uma história que é muito contada, né, sobre é uma metáfora sobre três pessoas, né, que estão trabalhando na construção ali de um templo, né, ou de um edifício, e aí pergunta para uma pessoa, estou empilhando tijolo, não é essa a história? Né? Outro, não sei, me mandaram colocar, né, e alguém fala, não, eu estou construindo aqui um lugar que vai se tornar um lugar em que as pessoas podem encontrar paz, enfim, né, eu estou aqui, não lembro exatamente a história, mas um pouco isso, né? Então, trazer sentido para o trabalho nos mobiliza, né, a criar uma relação diferente com o nosso trabalho, daquela mentalidade mecanicista que nos convida a pensar o trabalho como troca de esforço por moeda, né, que acaba nos adoecendo. Então, os ODSs, como representantes dessas necessidades do mundo, podem nos ajudar a criar essa conexão, né, e ampliar a nossa consciência sobre o impacto da nossa atuação. E aí, como coaches, acho que um convite, e é o que eu venho buscando experimentar fazer, é aprofundar essa escuta sistêmica, né, dessa questão que o coach traz, e essa visão de futuro conectada entre esse tema individual e essa possibilidade de impacto que é global, né? E a partir das nossas competências, a gente se torna sempre esse espaço ou esse ambiente fértil para a transformação, né? Porque não somos nós, né? Não está na nossa mão, mas como parceiros desse coach, a gente está ali nos oferecendo como capacidade, né? Para que alguma transformação aconteça. Bom, e aí mas o nosso encontro hoje não é só para falar sobre ODS, né? Na chamada, eu estou falando ali de conexão entre ODS e IDG, essa sopa de letrinhas, né? Eu comecei dizendo, bom, esses objetivos, eles fazem parte de uma Agenda 2030 que está chegando aí, a gente já está quase nos 45 do segundo tempo, né? E parece tão distante, né, a gente alcançar esses objetivos. E isso foi se tornando uma inquietação, né, para muitas pessoas que estão atuando ativamente, né, com essa agenda e com as metas, né, propostas para esses objetivos. E aí, por volta de 2021, eu vou já passar com vocês um pouco desse histórico. Um grupo de pessoas se reuniu e, bom, não vai dar, a gente não vai conseguir alcançar esses objetivos de desenvolvimento sustentável lá fora se a gente não trabalhar o dentro, porque as decisões, elas são tomadas pelos indivíduos no seu dia a dia, né? Então, eu não tenho como transformar o meu jeito de atuar se eu não transformo quem eu sou, né? A minha forma de agir. Tem uma fala que é atribuída ao Einstein que diz que você não consegue resolver um problema complexo no mesmo nível de consciência de quem criou, né? Então, se você criou esse problema, você não vai conseguir resolver ele no mesmo nível de consciência. Então, como é que a gente amplia o nível de consciência individual para que a mudança lá fora possa acontecer? E foi daí que surgiram
o que hoje a gente chama de DGs, ou Inner Development Goals. Na tradução, Objetivos de Desenvolvimento Interior, existem diferentes traduções, né? Objetivos de Desenvolvimento Interno ou Interior, que nos propõem essa jornada que é de dentro para fora, né? Então, é, foram atribuídos aqui 23 skills, capacidades humanas, né? Organizadas em 5 dimensões. Então, a primeira dimensão é a dimensão do ser, fala da nossa relação conosco, aí existem ali alguns skills dentro dessa dimensão. A segunda dimensão é a dimensão do pensar, que fala das nossas habilidades cognitivas, a nossa capacidade de desenvolver pensamento crítico sobre as coisas, de ter consciência sobre a complexidade, por aí vai. A terceira dimensão trata do se relacionar, então a capacidade que eu tenho de me importar com o outro e com o mundo, com o planeta. A quarta dimensão fala da nossa capacidade de colaboração, aqui entram as nossas habilidades sociais. E a quinta dimensão fala do agir, que traz um pouco a nossa capacidade de gerar, de mobilizar, né, de possibilitar a mudança efetivamente. Então, a partir dessas 5 dimensões, ou do desenvolvimento, né, dessas 5 dimensões, a gente acredita que a partir daí vai ser possível a gente, de fato, tornar esses objetivos de desenvolvimento sustentável algo concreto, né? É uma realidade para nós e não uma utopia. E aí, para falar para vocês um pouquinho de como surgiram esses Inner Development Goals, lá mais ou menos 2019, em Estocolmo, eu não sei se vocês já ouviram falar do Centro de Resiliência que existe em Estocolmo, eles trabalham com os limites planetários, né? Fizeram pesquisas sobre quais são os limites do planeta, e depois eu compartilho com você, para quem tiver interesse, um pouco mais de material. Então, existe ali muita discussão, né, em torno desse desenvolvimento sustentável. E foi ali que nasceu um movimento chamado Crescimento que Importa, e foi escrito um manifesto que trazia já essa consciência, então, sobre a importância do desenvolvimento pessoal, né, desse crescimento interior, para que a gente possa, de fato, realizar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Esse movimento foi ganhando força e reuniu diversos atores globais, e aí adotaram o nome Inner Development Goals em 2020. Então, é um movimento relativamente jovem, né, turma, se a gente for pensar. E em 2021 foi lançada a primeira versão do framework, essa que eu compartilhei com vocês, né? Já tem aí uma evolução, mas foi em 2021 que se lançou a primeira versão e tem apoio aí de nomes que são nossas referências também, né? Se a gente pensar Peter Senge, da Quinta Disciplina, o Otto Scharmer, da Teoria U, Robert Keegan, da Imunidade à Mudança. Então, são nomes envolvidos, né, aconselhando aqui a construção desse framework, que teve contribuição de mais de 1.000 pessoas pelo mundo, né, que contribuíram com essa construção. E todos esses 23 skills, eles surgiram, né, ou foram compilados a partir de 2 perguntas. A primeira delas, que habilidades a gente precisa cultivar para alcançar esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, quais são as habilidades necessárias para, de fato, a gente resolver esses problemas e atender essas necessidades do mundo. E a segunda pergunta, em uma segunda rodada, foi quais são as mais essenciais para a transformação coletiva. Então, vejam, a gente aqui está pensando nesse indivíduo que atua no coletivo, né? Então, esses 23 skills são aqueles considerados importantes para que a mudança possa acontecer a partir da minha transformação individual, né? E é interessante porque
olhando para a história, né, da construção do framework, eles chegaram a 22 habilidades humanas, né, 22 skills, e incluíram um 23º, que é fazer sentido, ali na dimensão do pensar, né? Então, a nossa atuação, ela precisa fazer sentido. E aí eu arrisquei, a partir desses 23 skills, olhando para as dimensões, eu arrisquei fazer uma conexão entre os IDGs e as nossas competências da ICF. É claro que não se esgota aqui, seria muito legal a gente poder trocar, né, estudar juntos, talvez, e ver como ter mais opiniões, né, pontos de vista sobre essas conexões. Mas no ser, a gente está falando dessa presença e consciência plena, a gente está falando de demonstrar prática ética a partir da nossa atitude, né? No pensar, a gente cria uma conexão muito, do meu ponto de vista, clara aqui com essa capacidade de incorporar a mentalidade de coaching, no se relacionar a estabelecer relação de confiança e empatia, né? No colaborar com a capacidade de evocar conscientização, de estabelecer e manter acordos, de oferecer uma escuta ativa, né? Desenvolvendo essa capacidade de cocriação, e no agir, essa capacidade de facilitar o crescimento do cliente, né? De ter a coragem, né? De trazer a pergunta e de nos colocar ali, né? Como instrumento de transformação, para contribuir, né? Com essa transformação. Muito bom. Aí eu trouxe mais uma interação aqui no Menti para nós, antes de eu avançar aqui para o restante do conteúdo. Eu vou mudar aqui o slide, que são as 5 dimensões. Então, quando você olha para 5, qual delas você acredita que merece mais a tua atenção hoje, na tua jornada como coach, como agente de mudança, como líder, como indivíduo, né? Você se percebe com a intenção de investir mais atenção no ser, na capacidade de colaborar, no pensar, no agir ou no se relacionar. Acho que o link do Menti é o mesmo da interação anterior, só mudou o slide, acho que vai dar certo. Vão contribuindo aí. Estou tentando entrar de novo, porque a primeira vez que eu cliquei ainda aparecia o slide anterior. Deixa eu. Anterior, veja se está Para mim aparecendo também. também. Hum. Ixi, peraí então, deixa eu ver aqui se eu consigo. Se não, não tem problema, a gente pode usar o chat também. Vou usar o chat. Boa. Eu vou tentar mudar aqui no Menti. Enquanto as pessoas vão colocando aí no chat, me conta, Cris. Colaborar, 5, ser, faz colaborar e ser, são as que mais te chamam. ter. Ah, não, estou lendo para você. Ah, boa, Vou pular obrigada. a minha parte, vou ler já um dos outros. Colaborar, ser, colaborar, agir, relacionar-se, relacionar-se, Legal, muito bom. agir, relacionar-se, relacionar-se, Boa. agir. O que eu consigo dizer é que ninguém colocou pensar. Ninguém colocou o pensar? Olha que Não. interessante. Eu vou até voltar aqui para contar para vocês o que está dentro do pensar. De repente, tá lá. Pensar fala da nossa capacidade de desenvolver pensamento crítico, de consciência da complexidade, de olhar de perspectiva, fazer sentido e visão de longo prazo. Boa. Faz sentido realmente, né? Se a gente pensar, eu fiz a tradução ali do pensar para mentalidade de coaching, né?
E faz sentido que talvez seja onde a gente precisa de menos atenção, né, agora. Legal. Obrigada, Cris, por compartilhar. Muito bom. E aí, só que quando a gente olha, então, para esses IDGs, né, quando conheci o framework, achei incrível, né, quando eu olhei para as 23 capacidades humanas, eu falei, puxa, tá aí, né? Mas como a gente pode avaliar, né, onde colocar foco de uma maneira mais tangível, mais consciente? E aí, no final do ano passado, 2024, eu conheci o trabalho do Mark, que vem há talvez mais de 15 anos buscando tornar o invisível visível, né? Como é que a gente pode medir essas capacidades humanas? O Mark é canadense, ele vive na Suíça, e ele iniciou o trabalho dele fundando uma organização que se chama Being at Full Potential, depois de ter atuado como executivo em grandes empresas, e a partir desse desafio que é para a liderança, né, motivar, engajar as pessoas, ele foi desenvolvendo a pesquisa dele, e até que ele desenvolveu uma ferramenta de assessment para analisar as capacidades internas que são essenciais para a inovação, para engajamento, para a transformação cultural. Então, isso partiu ali dessa dor que ele sentia como líder, né? E aí ele desenvolveu, então, essa ferramenta, que se chama Being at Full Potential, com diferentes skills. Nessa ferramenta de autoavaliação são, se não me engano, 83 questões, né, afirmativas, que você pode trabalhar aí nesse movimento de autoavaliação. Então, vejam, o Mark começou bem antes do framework, né? Porque eu acabei de contar para vocês que a primeira versão saiu em 2021. Mas ele se engajou a esse movimento e fez uma tradução desse estudo que ele já tinha feito ou vinha fazendo, né, ao longo desses últimos anos, para os IDGs. E aí ele criou uma ferramenta que se chama IDG Measurement, né, de medição, em que você, a partir da resposta para essas 83 perguntas, tem a possibilidade de receber como retorno uma autoavaliação com relação a esses 23 skills dentro das 5 dimensões. A ferramenta hoje ela disponibiliza um relatório personalizado e qualquer pessoa pode acessar. O Mark, a intenção dele é que a ferramenta continue sendo gratuita para o uso um a um, né? Então, nós como coaches podemos utilizar a ferramenta com os nossos clientes individuais. Existe um custo no uso da ferramenta quando a organização quer ter uma visão da organização como um todo, né? Várias pessoas respondentes e a organização quer ter a visão de todo o organismo, né? Se a gente pensa a organização como organismo vivo, a gente pode ter essa imagem, né, da organização. Ela precisa trabalhar o agir, ela precisa trabalhar o ser, né? Então, a ferramenta, ela traz essa possibilidade. E algo que é bem interessante, assim, nessa proposta do Mark, é a gente reconhecer que essas habilidades humanas, elas são latentes em nós, a gente pode expressar essas habilidades ou não, né? Então, a forma de medir, ela vai de não expresso a altamente expresso, né? Então, são diferentes níveis. E isso foge um pouco daquela imagem de, bom, então, se eu, aqui no meu relatório, né, eu tenho um resultado ruim em empatia, por exemplo, eu sou assim, né, e vou precisar lidar com isso. A perspectiva é um pouco diferente. Talvez eu não esteja nesse contexto ou com o meu nível de consciência e de maturidade expressando a empatia. E aí, como eu posso trabalhar, e aí como coaches, tá aí a nossa contribuição, né, para que a empatia possa se tornar
bem expressa, por exemplo, se essa for uma meta do coaching, né? Então, isso é bem interessante, né? A forma como ele propõe, então, essa ferramenta de autoavaliação. Ela está disponível hoje em português, então eu tive a oportunidade de participar da workshop de certificação com o Mark no ano passado, e a ferramenta em inglês, workshop em inglês, e eu pensei, puxa, mais pessoas precisavam ter acesso a essa ferramenta, né? Seria muito legal tornar isso mais acessível. E me voluntariei para traduzir uma primeira versão para o português. Com certeza tem muita melhoria aí para fazer, inclusive para quem se interessar em testar, né, e conhecer um pouco mais a ferramenta e tiver sugestões aí de ajustes na tradução, fica à vontade para encaminhar. Então, está disponível hoje no inglês e no português, né? E a avaliação, essa avaliação individual, ela é gratuita. Onde ela está disponível, Fabiana? Ah, boa, eu não deixei o link aqui, né? Eu vou colocar. Assim que eu parar aqui de compartilhar a tela, eu compartilho com vocês. Eu preparei também um e-mail bem especial com vários links materiais para mandar para vocês. Lá no último slide eu vou compartilhar o link para acessar. Então, eu vou avançar só para acho que, assim, do ponto de vista de conteúdo, era isso que eu gostaria de trazer. Claro, a gente poderia se aprofundar, né, em cada skill e falar um pouquinho sobre eles. O nosso tempo hoje aqui é limitado. Então, eu vou caminhando, né, para encerrar essa fala, para a gente poder ter tempo de interagir, né, tempo para as perguntas e para a troca aqui antes da gente finalizar o encontro. Mas antes, eu queria, antes de compartilhar o link para os materiais, ler para vocês esse verso do Rudolf Steiner, que nos convida a pensar que o autoconhecimento verdadeiro, ele só é concedido ao homem quando ele desenvolve afetuoso interesse por outros. E conhecimento verdadeiro do mundo o homem só alcança quando procura compreender seu próprio ser. É um verso reflexivo, né? A gente poderia também passar uma hora aqui refletindo sobre esse pensamento do Steiner, né? Mas ele traduz um pouco para mim essa imagem, né, de que as coisas não vão mudar lá fora se esse caminho interno não acontecer. E esse caminho interno, ele só se torna possível quando eu me conecto com o que acontece lá fora, né? Então, a partir dessa imagem, eu acredito que existe uma potência muito grande nessa conexão entre objetivos de desenvolvimento sustentável, necessidades do mundo e objetivos de desenvolvimento interior, né? Nessa troca entre o individual e o coletivo. Eu queria muito agradecer a oportunidade, né, de ter esse momento aqui de troca com vocês. Espero, de alguma forma, ter trazido novidade, né, para o nosso sistema, para a nossa prática de coaching. Eu vou deixar esse link com vocês, tem aí o QR Code também. E aí você deixa lá seu e-mail, eu vou mandar de volta o e-mail com a apresentação, os materiais, o link da plataforma também. Mas vou até já pegar o link da plataforma e já deixar aqui pelo chat, para vocês já irem matando a curiosidade. Deixa eu parar aqui de compartilhar minha tela. Pronto. Muito obrigada, Fabiana. Eu estou até me sentindo mais importante, porque eu nunca olhei para nada disso achando que eu fazia parte disso. E, de repente, eu me vi fazendo parte dos objetivos de desenvolvimento do mundo. Eu acho que não Então, sou só eu. A Linda Evani colocou excelente a relação que você estabeleceu entre as ODS com as competências da ICF. Parabéns pela contribuição, pela leveza na sua condução. obrigada. A Ângela também diz muito obrigada, excelente exposição. E eu tenho uma pergunta: qual é o ODS que você mais se identifica? Uau! Você É, achou que você só ia me perguntar, né? Não. e agora complicou, né? Sou eu na cadeira quente agora.
O meu ODS é a redução da desigualdade, Cris, ODS 10. E eu vou dar só um breve comentar um pouco de onde isso vem, né? Eu atuei muitos anos no mercado financeiro, como executiva, diretora de uma área de uma área de tecnologia, né, do banco. Sempre tecnologia para o mercado financeiro foi grande parte da minha atuação, no ambiente corporativo. E eu tinha uma inquietação interna, né, com relação às desigualdades. Mas eu achava que a minha contribuição era fazendo trabalho voluntário, era participando de ações de caridade, coisas do tipo, né? Até que eu tomei consciência de que, bom, somos nós tomando decisões. A desigualdade que acontece lá fora, ela acontece dentro da organização, né? Eu trabalhava em um banco e, como executiva, eu já estava a muitos níveis de diferença da base operacional do banco, né? Se a gente for pensar no presidente do banco, ele está a muitos níveis de diferença da base que toca a operação no dia a dia. E essa mesma diferença a gente vê no social, não é verdade? Mas a gente olha para isso tudo e pensa, alguém tem que resolver. Alguém vai resolver. Mas se não formos nós, quem? Então, a partir daí, eu fui desenvolvendo a consciência de que a atuação da liderança a partir de um novo paradigma, não tão mecanicista, poderia contribuir com essa transformação social. E foi a partir daí que eu comecei a atuar com o desenvolvimento de lideranças, com coaching voltado para capacidades ligadas à liderança. A partir dessa crença de que se a minha atuação ela é mais consciente, coerente, eu sou parte dessa transformação que eu quero ver lá fora. E eu me sinto em cada encontro contribuindo com essa desigualdade social, que pode ser através da forma como eu escuto o outro, e a partir de uma escuta ativa eu posso me colocar como igual, que é a partir das decisões que eu tomo com relação a como eu contrato, por exemplo, né? Se em um ambiente predominantemente masculino eu abro espaço para abrir um envolvimento do feminino, eu estou contribuindo com essa redução da desigualdade. Então, eu hoje tenho a crença de que o meu trabalho contribui com a ODS 10, e é onde eu venho colocando toda a minha energia. Acabei falando demais, Cris. Não, não, é bom porque você explica um pouco como é que essas coisas se conectam, né? Porque aqui a gente somos coaches tentando entender como é que isso fala com o coach, né? A Fabi pergunta como é que as organizações e clientes vêm recebendo esse convite, esse olhar. Legal. A minha forma de atuar, ela não é muito... Bom, então agora a gente vai falar só de ODS ou de DGs nas letrinhas, mas eu busco trazer conexão entre a demanda do cliente e isso que eu tenho para oferecer como recurso, né? Então, a partir daí, em um processo de coaching, por exemplo, vamos olhar para como estão as suas capacidades internas e como isso se conecta com o seu tema, por exemplo, né? A partir daí. Como eu estou bastante envolvida com esse ecossistema do sistema B, muitas organizações hoje já estão bem conectadas às ODS, né? Pensando na sua entrega de valor, ainda não conectando com o objetivo de desenvolvimento interior, mas conectando às ODS, sim. Muitas delas, inclusive, se posicionam, né? Quando você entra no site, por exemplo, de muitas organizações, você vai ver, né? A que objetivos elas servem. Então, esse movimento, ele vem crescendo, né? Ao longo dos últimos anos, cada vez mais. Com o Mark, eu venho
A gente vem buscando trabalhar em estudos de caso, inclusive a intenção é que a gente possa se organizar para fazer um estudo de caso em uma empresa brasileira que possa servir como material aqui também para esse estudo. E no e-mail que eu vou compartilhar com vocês, eu compartilho um link de um artigo que eu escrevi para o LinkedIn, do case de uma organização que usou os IDGs como experimentação, né, com apoio do próprio Mark, para lidar com desafios que eles tinham. Então, eles estavam perdendo cliente, eram vistos como uma empresa, o CEO, fundador, faz parte do ecossistema de Stanford, então uma empresa muito inovadora e reconhecida como uma empresa que tem uma ótima cultura para se trabalhar. Mas ainda assim eles vinham perdendo cliente, as equipes se viam como silos, né? Cada um tocando sua parte do trabalho. E ele tinha esse incômodo, né? Essa frustração. Puxa, eu tô lá fora, tá todo mundo vendo a gente como uma empresa excelente, mas aqui dentro eu tô vendo que tem coisas que não estão funcionando. E aí ele fez uma parceria com o Mark e aplicaram a ferramenta de assessment com as pessoas colaboradoras. Não fizeram nenhum trabalho individual, gente. Eles só fizeram o assessment, cada um leu o seu relatório e viram a visão da empresa, né, sem expor ninguém. Para surpresa desse CEO, ele pensava que a empresa era uma empresa que a empatia era super alto, porque todo mundo ali era como da família. E aí ele viu que a empatia era algo que eles precisavam trabalhar. E aí o relato dele é que só pelo fato deles terem tomado consciência de como eles estavam, as coisas foram se transformando. Então, daqui a alguns meses, eu acredito, o Mark vai refazer, né, o assessment para ver o que mudou da primeira aplicação para agora. Mas mesmo sem o trabalho de desenvolvimento individual, a partir da consciência, eles já viram impacto, né? Então, tem relatos de equipes que juntas conseguiram propor uma solução para um cliente que estava ali com um problema grande há bastante tempo e que acharam que não iam resolver, e resolveram juntas, né? Então, eu vejo aqui um potencial muito grande de aplicação com as empresas, e é nisso que a gente vem buscando trabalhar hoje, né? Muito bom. Eu fico pensando no nível de consciência que esses CEOs precisam ter, né? Uhum. O quanto isso pode ser abraçado como um elemento de marketing, se a gente está seguindo o ODS e coloca aquele gráfico, ou o quanto isso genuinamente faz parte da cultura da empresa, né? Boa. Acho que esse vai ser sempre um grande desafio para nós, né? E acho que todo o sistema ele pode ser corrompido, na verdade. Se existe regra, existe maneira de corromper a regra, né? Então, quando a gente fala de uma certificação B, por exemplo, a certificação ela tem uma intenção, né? Muitas empresas buscam a certificação para fazer o marketing, porque os clientes o mercado está pedindo, né? Mas o fato da organização embarcar nesse movimento, algo ali pode ser transformado, existe um potencial, né? Então, nesse case que eu trouxe para vocês, claro, ali o CEO ele estava bem engajado. Eles fizeram o seguinte: eles criaram uma correlação entre os valores da empresa e os IDGs, né? É, mas mesmo que ele não tivesse, vamos ver se eu consigo me expressar da melhor maneira. Mesmo se a intenção dele não fosse genuína, ao abrir o espaço para o diálogo e possibilitar que as equipes tivessem acesso a esse espaço de troca, de discussão, isso já gera movimento, Aham. né? Então, eu estou vendo aqui que o nosso tempo esgotou, né? Daria para a gente conversar muito aqui, gente. É um assunto novo e realmente intrigante, né? Como é que a gente se entende, como é que a gente se enxerga dentro desse contexto, né? E como é que a gente se mede, né? Essa ferramenta realmente
faço questão de baixar e entender como é que é isso, né? Boa. Fabi, muito obrigada. Realmente, bom, agora sobrou 1 minuto para eu falar, antes que vire o relógio para 31. A gente tem que terminar essa palestra daqui agora. Não se esqueça que tem uma próxima palestra às 18h30, que é os desafios de coaching no contexto de mudanças aceleradas. Não deixa de ser um assunto relacionado com esse aqui. E ainda dá tempo de se inscrever também para os eventos de amanhã. E se você não é associado do ICF, está vendo tudo isso acontecendo e tem vontade de se associar, a Márcia também está colocando o link aqui para a gente. E, como sempre, não se esqueçam de preencher o formulário para depois vocês receberem o certificado, mas mais importante do que tudo, para que vocês, já que estamos falando de colaboração, para vocês colaborarem com a gente oferecer cada vez eventos mais legais para todo mundo. Muito obrigada e Boa. uma bom fim de tarde para vocês e bom próximo evento. Obrigada, Cris. Bora cocriar, né? Eu tô vendo a Miriam aqui domingo. Obrigada por estarem aqui. Uns elogios à sua palestra, mas eu não tive tempo de ler. Então, depois eu passo para você. Tá bom. O mais importante é passar a mensagem. Muito bom. Obrigada, gente. Tchau, gente.